como a irmã Ida estava, nós acabamos de cantar a alegria, nós cantamos a alegria. E hoje eu me lembrei que na escola dominical, nós, na lição que tivemos do livro do Neemias, vimos que o povo estava lendo a palavra através do sacerdote Esdras, e eles choravam, emocionados. E Neemias disse a eles: não chorem, comam, bebam, divirtam-se, porque nós estamos aqui hoje celebrando o Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria é a marca do cristão. Nós somos alegres, nós somos diferentes, por quê? Por nossos próprios meios? Não, nós somos alegres, nós somos diferentes porque temos quem na nossa vida? Jesus Cristo. E nós vamos meditar rapidamente as marcas que nós, não só mulheres, porque não somos só mulheres que servimos a Deus, mas, por acaso, estamos celebrando a Semana da Mulher e que isso seja sempre. E nós, mulheres, possamos celebrar sempre. Então, quais são as marcas que nós, mulheres do século 21, podemos deixar? Qual é a diferença que nós temos entre cicatrizes e marcas? Marcas e cicatrizes é a mesma coisa? Então, cicatrizes são marcas que ficam no nosso corpo, normalmente são feias. Nos enfeiam porque são cicatrizes de doenças, de cirurgias. E nós carregamos essas cicatrizes e quando nos lembramos disso, ficamos tristes. No entretanto, as marcas são diferentes. As marcas são produtos, são coisas. Marcas às vezes são tão fortes que elas se confundem com o próprio produto. Por exemplo, lá no Brasil, aquela palha de aço que nós areamos panela, ela tem o nome de Bombril. Eu nunca ouvi, e olha, já faz um tempinho que eu estou aqui, eu nunca ouvi ninguém dizer: vai comprar palha de aço, vai comprar Bombril, porque a marca se confunde. Nunca ouvi ninguém dizer assim: vai comprar uma lâmina, não, vai comprar uma Gillette. Então, assim como os produtos se confundem com as marcas, o cristão deve ter uma marca que lhe faz a diferença. Então, nós vamos falar de algumas mulheres do Antigo Testamento que elas realmente deixaram marcas. Elas deixaram marcas porque elas viveram muito além do seu tempo. O pensamento delas estava muito além dos seus tempos. Vamos falar bem atrás, no Antigo Testamento, no tempo de Moisés. Vamos falar mais à frente. Quer dizer, hoje, no século 21, a atitude que essas mulheres fizeram naquela época parece normal. Mas o que elas fizeram naquela época realmente foram atitudes corajosas, foram realmente dirigidas por Deus e deixaram realmente as suas marcas. E por isso nós vamos lembrar delas hoje. Então vejamos no livro de Números. Eu disse que era lá, número 27. 27 de 1 a 11. Nós temos ali as filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade. No capítulo 27, versículo 1 do livro de Números, nós lemos: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas:
Elas eram 5. Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirsa. Então, essas moças, filhas desse Zelofehade, ele faleceu e na altura da divisão das terras, quando Moisés foi instituir a lei que Deus mandou, ficou estabelecido que nas heranças, quando os pais morressem, as heranças seriam deixadas apenas para os filhos homens. E este senhor, ele faleceu e não tinha filhos homens. Só tinham essas 5 moças. E na altura, quem não era casada, quem não tinha filhos, quem não tinha tudo, não tinha como viver, não tinha como se sustentar. E essas 5 moças, corajosamente, elas foram falar com Moisés. Com Moisés, com o sacerdote, com todos os anciãos. Imaginem, era como assim hoje, ir assim a um tribunal superior, aquele colegiado de juízes. Então, mas essas moças não temeram, porque elas criam realmente que existia um Deus verdadeiro, e elas foram falar a Moisés e expuseram: nosso pai morreu, ele tinha patrimônios, sim, ele tinha herança, no entretanto, nós não temos irmãos. Então, Moisés, como é que fica? Hein, pastor, às vezes os líderes se veem diante de cada situação, e Moisés, muito sabiamente, calma lá, eu não sei o que fazer, eu vou pedir orientação ao Senhor Deus. E ele foi. E vejamos aqui no versículo, a partir do versículo 5, Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E o que o Senhor respondeu a Moisés, no versículo 7? Respondeu: as filhas de Zelofehade falam o que é justamente certo. Lhes darás possessões da herança dos seus irmãos, da herança do seu pai, e farás passar a elas a herança do seu pai. Então, elas, com atitude corajosa, resolveram ali um problemão. Hoje, se isso fosse no problema de hoje, para que isso fosse resolvido, tinha que ser editada uma lei, passada pela Assembleia da República, passado um tempão para ser promulgada, quer dizer, mas elas foram imediatamente e foi resolvido. E não só resolveram as suas questões, como resolveram as questões dali para diante, para as outras moças que estivessem na mesma situação. Vejamos no versículo 8. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Quer dizer, essas mulheres corajosamente mudaram uma legislação. E elas mudaram com a permissão de quem? De Deus. Então isso prova que quando nós entregamos as nossas vidas, que quando nós entregamos ao Senhor as nossas dificuldades e as nossas questões, por mais difícil que seja, por mais impossível que seja, Ele nos responderá. E não só nos responderá, Ele nos dá a solução acertada. Então, por esta razão, nós estamos falando dessas moças corajosas que no seu tempo viveram muito acima, e por isso nós estamos falando nelas aqui neste momento, porque elas realmente deixaram marcas. Elas realmente deixaram marcas. Então, que marca
marcas nós, mulheres do século XXI, estamos deixando? Que marcas nós vamos deixar para os nossos filhos? Que marcas nós vamos deixar para os nossos netos? Sempre nós ouvimos, às vezes, os namorados, às vezes os maridos apaixonados dizerem: ah, fulana é a mulher da minha vida. Às vezes se referindo à mãe e à filha: olha, essas são as duas mulheres da minha vida, etc. E nós, mulheres, também temos a mulher da nossa vida. Quem é a mulher que nós reverenciamos? Quem é a mulher que nos trouxe ao mundo, carregou-nos no ventre e realmente deixou-nos um legado, deixou-nos marcas que nós podemos transmitir aos nossos filhos, podemos transmitir aos nossos netos, marcas indeléveis que vão transformar vidas futuramente. Então, por isso falamos destas moças. Mas vamos falar também, ainda do Novo Testamento, de uma outra mulher. De uma outra mulher que deixou marcas. Vamos falar da Rainha Esther. Quem era a Rainha Esther? Vamos lá para o livro de Esther? Esther. Quem foi Esther? Como era o nome dela? Hadassah. Ela era de que origem? Hadassah nasceu entre o povo hebreu. No entretanto, ela cresceu longe da terra prometida. Por que ela nasceu longe da terra prometida? Porque ela foi muito cedo exilada junto com o povo de Deus e acabou por ser criada na Babilônia. Muito cedo ainda ela ficou órfã de pai e de mãe. Foi criada por um parente, por um primo, que tinha uma qualidade excepcional. Primeiro, era temente a Deus. Segundo, muito corajoso. Porque, às vezes, quando nós chegamos perto de determinadas autoridades da sociedade, ai, como é que eu vou chegar? E ele, o pai de Esther, não. Ele não tinha medo nem das ordens do rei. Por que ele não tinha medo da ordem do rei? Porque era rebelde? Não, ele não tinha medo da ordem do rei, porque a Bíblia nos diz que primeiro nós temos que obedecer a quem? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele está acima de tudo, acima dos governadores, acima dos ministros, acima dos reis da altura da época, e ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor que controla a história. Então, por isso, nós não devemos temer. E, de repente, a Rainha Esther, Hadassah, da vida de anonimato, ela passou a ser a rainha da Pérsia. O maior reino do mundo na altura. Por que será? Por que ela foi conduzida a rainha? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Quando nós nascemos, Deus tem um propósito. Às vezes nós já estamos numa determinada situação. Olha, eu já fiz faculdade, terminei o meu curso, terminei até com louvor, tenho um bom emprego, tenho um bom salário. O que eu mais preciso? Não preciso de nada. Mas qualquer que seja a nossa situação, sempre temos que priorizar na nossa vida o Senhor Deus, porque Ele nos criou. E como diz Salomão, tudo que nós temos
vem dele. Tudo que nós temos vem dele. E às vezes nós exercemos cargos, até exercemos determinadas profissões, porque ele nos permitiu chegar ali, naquele lugar, não para que o nosso ego, não para que o nosso eu apareça, mas para que o nome dele seja louvado, para que o nome dele seja engrandecido. E a nossa rainha Esther, de repente, como rainha do maior reino do mundo, ela vê-se assim do nada ameaçada de genocídio. O que é um genocídio? Genocídio é um crime hediondo. É um crime hediondo. Ele é a exterminação de uma raça, é a exterminação de um povo. E a rainha, mesmo naquela posição, com todo o luxo do palácio, ela se viu ameaçada de genocídio. Por que isso? Por que Deus permitiu que isso aconteça nas nossas... Como nós estávamos nesta semana, houve determinadas perguntas e nós procuramos responder estudando. Por que aconteceu isso com Esther? Por que Deus permitiu? Afinal, ela já sofreu tanto. Ela ficou órfã, ela foi exilada, foi criada no exílio. Agora que ela resolveu a vida dela, está tão bem. Por que Deus permitiu isso? Vamos ver o que diz no capítulo 3, do versículo... Capítulo 3, versículo 4, não. 3, 4. Quando Esther ficou sabendo que o inimigo tinha mandado, usado o rei, fazer um decreto para exterminar o seu povo, ela teria que entrar em ação. Mas diante de tamanho perigo, ela acabou por recuar um pouco. Por quê? Porque na altura, fazia 30 dias, foi o primeiro. Às vezes nós damos desculpas. Às vezes damos desculpas. Eu não vou fazer isso porque... Por causa disso, daquilo outro, e ela também. Ela disse, mas eu não posso ir falar com o rei, porque faz 30 dias que o rei não me chama. E se eu entrar na presença do rei sem ser chamado, eu vou morrer, eu poderei ser condenada à morte. E o seu pai disse aqui no capítulo 4, versículo 14. Porque se de tudo te calares, agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para esta conjuntura não fostes elevada a rainha. Então Deus tem um propósito. Realmente foi para esta conjuntura que Esther foi levada a rainha, para salvar o povo judeu. Então, o que era que dizia o decreto do inimigo de Amã? Ele dizia que era para matar, exterminar e destruir os judeus. Quer dizer, não sobrava nada. Não sobrava nada. Só que o Senhor Jesus, o Deus de Israel, é o controlador da história. Ele estava ali verificando tudo e controlando. E Esther
quando viu que ela tinha realmente que tomar uma posição, qual foi a primeira atitude que ela teve? Antes de entrar na presença do rei. Primeiramente ela viu todo o reino, todo o povo, e o reino não era pequeno, eram 127 províncias. E nessas 127 províncias, aonde era o reduto, era a jurisdição do rei Assuero, existiam judeus. E a ordem era para exterminar todos das 127 províncias. Por quê? Porque o inimigo disse para o rei: existe no teu reino um povo que não adora os teus deuses, não cumpre as tuas leis, não se incomoda em nada contigo. E esse povo é bom que seja exterminado. Por que ele queria exterminar esse povo? Porque ele era o inimigo do povo de Deus desde muito tempo. Ele era um descendente de Amaleque. E o próprio Deus tinha já dito que não deixassem Amaleque sobre a face da terra, mas que ele fosse destruído. E aí, pela desobediência, nós tínhamos esse inimigo. Continuando, Esther foi aí 7, no versículo 3. Então, a rainha Esther disse: e se perante o rei achei favor, e se bem parecer ao rei, desse a minha petição, a minha vida, e o meu requerimento, a vida do meu povo. Interessante que quando nós lemos esse texto, cada dia a Bíblia é realmente um livro atual. Cada vez que nós lemos a Bíblia, nós tiramos lições diferentes para as nossas vidas. E eu agora lendo, para transmitir esse recado de Deus, nós verificamos que a rainha Esther também estava muito acima do seu tempo, porque ela fez ali, elaborou diante do rei uma verdadeira peça processual, tal qual nós fazemos nos nossos dias. Porque primeiro ela endereçou a peça ao rei, como nós fazemos hoje. Endereçamos a um tribunal, a um juiz. Depois nós contamos os fatos, aquilo que nós queremos dizer. E ela disse: a minha petição é a minha vida. Por quê? Porque ela não tinha declarado nem ao rei e nem a ninguém qual era a sua nacionalidade. Então ali ela contou que era judia, que o povo dela estava ameaçado de genocídio, e se o povo dela estava ameaçado, ela, mesmo esposa do rei, também estaria, porque fazia parte daquele decreto. E na altura, todo o decreto que era editado pelo rei não podia ser revogado. Não, olhando assim do ponto de vista humano, os judeus realmente seriam exterminados. Não tinha outro jeito. No entretanto, ela continuou e argumentou com o rei: se pelo menos nós fôssemos vendidos como escravos, se pelo menos para servos e servos nós fôssemos vendidos, eu calar-me-ia. Mas não é esse o propósito, não é isso que diz o decreto. O decreto diz que os judeus sejam mortos, eliminados e exterminados. E não é este o propósito.
E ela argumentou tanto e tinha consciência, quer dizer, eu digo, ela realmente tinha consciência e conhecimento não só da lei hebraica, como da lei jurídica que regia o povo persa, do qual ela era rainha. Porque ela disse, tu podes, rei, tu podes, não podes revogar, mas pode resolver essa questão. Só tu podes. Por que ela disse isso? Porque ela tinha consciência de que ele, e somente ele, poderia não revogar aquele decreto. Aquele decreto, mesmo o inimigo morrendo, mesmo o inimigo desaparecendo, aquele decreto, naquele dia e naquele ano, seria cumprido. Realmente os judeus seriam mortos. E ela implorou ao rei, entrou na presença do rei, mesmo sem ser convidada. Mesmo sabendo que ao entrar na presença do rei, ela poderia ser sentenciada à morte. Mas mesmo assim, ela não hesitou. Por que ela não hesitou? Porque ela estava com a cobertura da oração. Ela, antes de tomar essa decisão, ela pediu que todo o povo e ela própria jejuaram e oraram durante 3 dias. Então, quando nós fazemos as coisas sob a cobertura da oração, quando nós fazemos as coisas sob a direção de Deus, nós não temos medo de nada. Nós somos corajosos e enfrentamos qualquer que seja o perigo. E foi isso que aconteceu com a rainha Esther. Quando ela entrou na presença do rei, ela não procurou saber se ela poderia ser morta ou não. Ela tinha um objetivo: resolver salvar a vida do seu povo e a dela própria. E o que foi que aconteceu quando ela chegou na presença do rei? O rei estendeu para ela o cetro de ouro. Isso significa o quê? Que ela não era mais sentenciada à morte. Aí ele ainda disse assim: que queres, rainha Esther? Qualquer que seja o teu pedido, será atendido. Ainda que seja a metade do meu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando Ele está na nossa vida, quando Ele nos dirige, realmente, o cetro de ouro, o cetro da justiça é estendido para nós e a vitória é certa. E isto é a marca que nós devemos deixar. Então, diante disso, ela disse, o rei perguntou, e ela nada de dizer, usou de estratégias para trazer o inimigo para dentro de si, porque às vezes nós estamos convivendo com o inimigo do nosso lado. Às vezes ele está ao pé de nós, muito próximo, e nós não reconhecemos, nós não sabemos. Era o caso. O segundo homem do reino, da maior confiança do rei, que tinha poder até para pedir a ele fazer um decreto para exterminar um povo, vivia ali, rondando o palácio e fazendo o que queria. Mas o Senhor não nos deixa enganados. O Senhor nos mostra, e Ele mostrou a rainha Esther quem era o inimigo, o que ele pretendia. E com a ajuda do seu pai, o rei disse a ela, então, vamos fazer um decreto. E este decreto vai neutralizar, não vai revogar, porque a lei não podia ser revogada. Este novo decreto vai permitir que os judeus se defendam. E a alegria voltou no coração dos judeus. O novo decreto foi feito. Vamos passar o versículo 8. Capítulo 8.
está a vitória da rainha Esther? Nelas, vamos ler? Nelas o rei. Pronto, olha, interessante. Os mesmos verbos que eram usados para matar, aniquilar, acabar, foi feito no sentido contrário. Foi feito em favor dos judeus. E em João 10:10, João 10:10, o ladrão vem, senão para quê? Matar, roubar e destruir. Jesus veio para quê? Para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E olha o contraste com Esther 9:24. Porque Amã Então, louvado seja Deus. Deus é o Senhor da história. Deus muda a história quando nós confiamos, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Esther 11. Vamos mudar para o que diz. Oito, 11, 13. Então, olha, naquele mesmo dia do primeiro decreto, que era que os judeus iam matar, iam ser destruídos, olha o que foi que Deus permitiu. Olha a reviravolta que Deus fez. No mesmo dia, em todas as províncias do E este novo decreto, atenção, este novo decreto já foi elaborado pelo pai de Esther e por ela própria. E este dia em que foi feito o cumprimento do novo decreto, foi também elaborado um outro decreto, um outro edito em que todos os meses daquele ano, daqui por diante, dali para frente, seria comemorado o dia do Purim, o dia do Pur. Por quê? Porque naquele dia os judeus foram libertados. Porque naquele dia os judeus foram salvos. E por que que Deus não permitiu que os judeus fossem exterminados? Por que que o inimigo não foi vencedor? Porque ele nunca será. Primeiro. Segundo, Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? O Messias viria de onde? O Messias viria do povo judeu. Então Deus jamais iria permitir que tal acontecesse. E o povo judeu foi salvo. E até hoje, todos os judeus reverenciam a memória da rainha Esther. E ela é tida como a libertadora. Então, ela, com a sua atitude corajosa, com a sua atitude sábia, ela deixou marcas indeléveis. E por isso nós estamos nos lembrando dela nos dias de hoje.
E nós, do século XX, o que estamos deixando de marcas? Então, como vimos, essas mulheres, as filhas de Zelofeade, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, elas mudaram a história na sua época. A rainha Esther também mudou a história na sua época. E nós, o que estamos fazendo? Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos netos? Qual é o legado que nós estamos deixando para as futuras gerações? Estamos deixando heranças, bens materiais? O que é herança? É a mesma coisa que legado? Herança nós podemos deixar. Bens materiais também podemos deixar, isso não é mal. Mas isso acaba. No entretanto, o legado, o exemplo que nós podemos deixar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, para as futuras gerações, são marcas. Marcas que sempre vão ficar na vida deles. E por isso nós estamos lembrando dessas mulheres, mulheres corajosas, mulheres tementes a Deus, mulheres obedientes, mulheres servas de Deus, que com suas atitudes mudaram a história, viveram muito além do seu tempo. Então, hoje, tanto a mulher como o homem cristão deve carregar uma marca. Qual é a marca que o cristão deve carregar? O cristão deve carregar a marca de Cristo. E o sangue de Cristo é o sinal que nós temos, que nós fomos resgatados. E fomos selados. Naquela altura, quando estávamos falando de marcas, os escravos naquela época do Antigo Testamento, eles tinham as orelhas furadas para ver que eram mesmo do seu senhor e levavam um selo. Quando eles chegavam para fazer as compras, esse escravo é do senhor fulano de tal. E nós? Qual é a marca que nós temos? Qual é a marca que faz em nós, cristãos? Qual é a marca que nós levamos no nosso corpo, que nós fazemos a diferença entre todas as pessoas? Jesus nos deixou o Espírito Santo, que é o nosso selo, é a nossa marca. Portanto, é necessário que as velhas cicatrizes das nossas vidas sejam apagadas. É necessário que as marcas que nós temos hoje de manhã, que culto abençoado, falando de perdão. Então, essa marca que nós temos, eu estava hoje, ainda agora comentando com a irmã Lídia, o que o Senhor está nos transmitindo, porque durante a semana nós todo o tempo falávamos sobre o tema perdão. E hoje, sem combinar nada com o nosso pastor, ele falou do perdão. Então, que nós possamos realmente tirar do nosso coração essas cicatrizes que nos magoam, que são feias. Essas cicatrizes que deixam sinais marcados no nosso rosto, porque quando nós temos dentro do coração a falta de perdão, aquilo se torna em raiz de amargura. E nós não podemos nem caminhar, ficamos ali com aquela raiz de amargura. Então, que nós possamos exercer o perdão. Então, que essas marcas sejam afastadas das nossas vidas, essas cicatrizes, e que possamos ter em nós a marca do cristão, que são as marcas que nós vamos demonstrar através das nossas vidas. E o apóstolo Paulo nos diz, em Gálatas 6,17, que nós temos no nosso corpo as marcas de Cristo.
E o evangelista João diz que nós somos a luz do mundo. Qual é a função da luz? Qual é a finalidade da luz? Brilhar no meio da escuridão. Quando tem um lugar muito escuro, que tem, às vezes, uma lanterninha que faz uma diferença enorme. Então, o nosso objetivo, como servos e servas de Deus, é deixar realmente neste mundo marcas para as futuras gerações, para que quando nós formos daqui deste mundo, para que quando nós formos nos encontrar com Jesus, nós certamente teremos a convicção de que o Evangelho de Jesus, que salva, que perdoa e que liberta, continuará sendo transmitido às futuras gerações. Mulheres do século XXI, que nós possamos realmente viver de tal forma que possamos deixar marcas e que daqui a alguns anos falemos de nós não pelas cicatrizes que nós deixamos, mas pelas marcas indeléveis que realmente vão ajudar a transformar vidas, como foi a vida dessas mulheres que nós falamos aqui. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que seja assim.